Graça e paz da parte de Cristo. Hoje, esta noite, nós vamos comentar um texto muito importante do Senhor Jesus. Antigamente existia um adágio muito popular: todos os caminhos levam a Roma. Esse tema é porque Roma era localizada numa cidade com 7 colinas e tinha muitos caminhos, muitas ruas, muitas vias que levavam ao centro de Roma. Esse caminho hoje que nós vemos que todos os caminhos podem levar a Deus, né? E não é bem assim. A pergunta, que caminho tomar, não foi apenas uma pergunta de Tomé, mas foi também a pergunta de Pedro. Isso está localizado em João capítulo 13, verso 36 a 38, que nós não vamos ler, mas vamos comentar. Senhor, qual é o caminho que vai seguir? E o Senhor Jesus diz assim: não, esse caminho que eu vou seguir só. Porque o caminho do Senhor Jesus estava traçado. Era o caminho da cruz. Era o caminho da expiação. Era o caminho do sofrimento e da dor. No verso 14, que nós vamos ler, que fica em 5 a 11, diz assim Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? E o Senhor realmente viu aquela dúvida dos discípulos: que caminho realmente seguir? Qual é o caminho? Naquela época, a Judéia e toda a Palestina, existia uma preocupação: é o domínio romano. Era a recessão, era as dúvidas econômicas e sociais e religiosas que existiam lá. E existiam muitas pessoas que tinham propostas diferentes, muitas pessoas, muitos pensadores daquela época tinham uma proposta de saída pela crise. Israel estava numa encruzilhada, não sabia qual caminho tomar. Havia sempre a preocupação: qual é o caminho? Tanto é que cada corrente política religiosa tinha o seu objetivo e o seu programa político. Tal qual nós vivemos hoje. Nós estamos numa crise muito grande. Crise de saber, para saber qual o caminho que vamos seguir. Se é terminar com a quarentena e retomar com a economia, ou manter a segurança da quarentena e acabar com a economia. São sempre as encruzilhadas que aparecem na vida. Mas a preocupação dos discípulos é saber qual é o caminho. E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a resposta que Jesus dá a Tomé. Tomé estava preocupado com o caminho. Qual o caminho? O Senhor já disse que ele tinha muitas moradas lá no céu, mas o caminho que estão pensando é o caminho da segurança pessoal. Muitas pessoas hoje procuram um caminho. Eu quero um caminho seguro, um caminho da segurança econômica, da segurança pessoal, da religião, da filosofia, da política. E esses caminhos não resolvem, porque nós
temos apenas um único caminho. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, porque Ele é o caminho, Ele é o lugar perfeito para que nós possamos ter um encontro pessoal com Ele e resolver os nossos problemas da nossa ansiedade, do nosso sofrimento, da nossa dor. Porque todas as coisas que nós temos, esses caminhos, são humanos, caminhos que não têm uma solução definitiva, mas o Senhor Jesus é o caminho. Aí a segunda pergunta, e essa pergunta agora veio de Filipe. Senhor, mostra o Pai, isso já nos basta, está no verso 8. E Jesus diz assim: eu estou tanto tempo convosco, você não me conhece? O que Filipe não percebeu é que o Senhor Jesus era a própria divindade encarnada, era a imanência de Deus que estava ali presente e que tinha que cumprir todos os propósitos do Pai para a redenção do homem, para remir do pecado, para remir de todas a impureza, porque o Senhor tinha esse propósito na sua vida e sua meta, esse era o caminho para seguir. E que bastava os homens aceitá-lo, confiar nele, reconhecer que ele é o Salvador, reconhecer que ele é realmente a vida, que ele é o caminho. Tanto é que a igreja naquela época era chamada o caminho, porque era o caminho realmente de salvação. Hoje, essa noite, nós temos que repensar um pouquinho na nossa vida como cristão. Qual é a segurança? Qual é o caminho? Nós encontramos muitas respostas. Essa semana, por exemplo, eu vi que existia N solução para resolver o problema do Covid-19. Tinha muitas soluções, muitos tratamentos. Mas para a vida com Cristo, para a vida eterna, qual é o caminho? Para solucionar o seu problema realmente de relacionamento com Deus, qual é o caminho? Para você ter segurança na vida eterna, qual é o caminho? Para você saber realmente o que vai ser da sua vida depois que você fechar os olhos, qual é o caminho? O caminho é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não essa vida terrena, não essa vida passageira em que tudo é efêmero, mas a vida eterna. E o Senhor dá gratuitamente àqueles que realmente dão um passo para Ele, que reconheça nele realmente o verdadeiro caminho. Boa noite e que Deus nos abençoe e que Deus nos dê uma semana agradável. Segurança com Cristo Jesus, o único caminho. Boa noite.